nada vai me separar. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui de volta para mais uma aula, a quarta aula do curso Teo Aprenda, que é um curso de teologia básica, ou básico em teologia, né? Que nós estamos ministrando aqui pelo YouTube. E convidamos você a se integrar aos nossos irmãos e irmãs que estão aí ouvindo, assistindo, né, ao nosso curso. E não deixe de deixar o seu like aí, né? Isso muito nos ajudará. E também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Nós hoje estamos começando aqui a falar sobre eclesiologia. Então, nós vamos falar primeiramente sobre esta matéria, né? Sobre o conceito de eclesiologia. O que é eclesiologia? Então, como nós havíamos falado no vídeo anterior, em eclesiologia nós vamos estudar alguns tópicos, né? O tópico de hoje é o conceito de eclesiologia. Também nós vamos depois estudar a criação da igreja, a história da igreja primitiva, principalmente, né? Os séculos da escuridão intelectual, o renascimento e a reforma protestante. Vamos falar também sobre as denominações e depois vamos falar no último tópico sobre a igreja atual. Então, prestem bastante atenção, que Deus possa também usar este vídeo, né, para que você tenha assim conhecimento desses assuntos que nós vamos estar falando aqui. Então vamos lá. Eclesiologia, ou o estudo sobre a igreja, fundamentos e história da igreja. Do grego, do termo grego, né? Eclésia, eu não sei falar grego, viu? Por isso vocês me perdoem se eu estiver falando errado alguma coisa aqui, né? Mas ouço aí as pessoas falarem e leio alguma coisa sobre esse assunto. Então, eclésia, do grego, que quer dizer igreja, né? E logos, que quer dizer estudo, palavra, conhecimento, né? E também, normalmente, este é o conceito primeiro, né? O conceito primário dessa palavra eclésia, quer dizer estudo, aliás, da eclesiologia, né? Estudo da igreja, ou eclésia como a igreja, principalmente quando se refere à igreja primitiva, ou então a igreja no seu todo, como todo conjunto de pessoas que aceitam a fé em todos os séculos, fazendo assim notória esse nome, né? Assim, tendo um conceito bem interessante, porque não se refere somente a um grupo de pessoas, muito embora às vezes também se refere a um grupo de pessoas em determinado lugar, como na Bíblia está escrito, né? A igreja em tal lugar, assim, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto e outras localidades da época, né? Mas também se refere à igreja no sentido universal, no sentido de todos os santos, todos os irmãos e irmãs que aderem à fé em Cristo Jesus, como um conjunto só. Então, normalmente, este conceito de eclesiologia, ou de eclésia e logos, é usado para a significação dessa palavra. O conceito se abrange quando se conhece a palavra no que significava para aqueles que a usavam primeiramente, é claro, né? Quando se conhece o conceito que eles tinham do que era a igreja, do que era a eclésia, então nós passamos a entender melhor o que significa a igreja e como aplicar essa palavra da melhor forma. Então, aqueles que usavam primeiramente na época de Jesus Cristo e dos apóstolos essa palavra,
disse que era uma espécie de assembleia ou reunião pública. Isso é o que eles tinham assim a ideia do que era eclésia ou igreja. Era uma reunião pública convocada principalmente pelos romanos, na Grécia ou em outras localidades onde havia domínio do Império Romano, e era convocada para falar, apresentar, decidir algum assunto para aquela localidade, para julgamentos, né? E coisas semelhantes. Daí a ideia de igreja ser a reunião de pessoas que se reúnem em torno das crenças apostólicas e que difundem essas crenças. Isso já no sentido cristianizado da palavra, porque antes não era um sentido cristianizado, era um sentido até um tanto político, social, né? E agora então o cristianismo praticamente tomou posse dessa palavra, né? E a utiliza como no aspecto de reunião de pessoas que se reúnem em torno das crenças dos apóstolos, das crenças em Cristo Jesus, e difundem essa mesma crença ou essas mesmas crenças. Isso já no sentido cristianizado da palavra não significa o local de reuniões, bem, preste atenção, como hoje alguns pensam, mas as pessoas que se reúnem em qualquer lugar, né? Ou que se reuniam naquela época em qualquer localidade, em qualquer lugar. Então, com essa atitude de falar sobre as coisas de Deus, falar sobre Jesus, explicações sobre o cristianismo, sobre a fé, então ali era considerada igreja, ou aquelas pessoas eram consideradas a igreja, aquele conjunto de pessoas era considerado a igreja. Então, existe também uma interpretação da palavra em sua origem que diz que eclésia seria um termo que tinha a significação de pessoas que eram tiradas para fora, possivelmente porque as reuniões ou assembleias promovidas na época eram feitas num lugar público, e isso tem a ver com o sentido da palavra em si. Eclésia possivelmente tenha esse significado de pessoas que estão do lado de fora, né? O fato é que ao passar do tempo o termo foi cada vez mais usado para designar o movimento que surgiu no primeiro século junto com a difusão da mensagem de Boas Novas ou o Evangelho pelos primeiros cristãos ou seguidores da seita O Caminho, como era chamado a seita dos nazarenos, que falava sobre Jesus de Nazaré. Os apóstolos usaram este termo para se referir ao conjunto de todos aqueles que aceitavam a fé em Cristo Jesus, o Messias. Desde então, o termo igreja se tornou bem conhecido e acabou sendo usado para designar todo e qualquer movimento religioso cristão em todos os lugares. No Novo Testamento, temos esse termo usado nos Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas de Paulo, Pedro e João, inclusive no Apocalipse, onde se fala sobre as 7 igrejas da Ásia, e esse livro traça a história da igreja através de vários símbolos, numa trajetória do princípio das eras até a finalização da história, ou seja, da história humana na Terra, quando ocorre o julgamento divino e a nova criação de Deus para os justos, que não se corromperam durante a história humana. O termo igreja, hoje, é utilizado com todos esses sentidos apresentados e também é a designação dos templos religiosos, onde se fazem cultos cristãos de todas as denominações, seitas e comunidades cristãs. Daqui em diante nós vamos começar a falar sobre o tópico 2 de eclesiologia, que é o próximo tópico que nós vamos apresentar no próximo vídeo da 4ª aula, que é a criação da igreja. Então, para vocês, até o próximo vídeo. O segundo vídeo da 4ª aula vai vir aí. Até breve!